Você que está em casa, você que está perto ou longe, eu convido você agora a dar toda atenção à mensagem, prestar mesmo, comer a mensagem. A mensagem do Apocalipse é um desafio para todos nós. Para quem prega, tem que ser um maior desafio ainda, porque eu vou pregar talvez em 30 minutos, eu vou tentar 30, 35 minutos, às vezes não consigo, né? Mas para chegar a compreender a revelação de Deus, são necessárias muitas horas, muitas análises, muitas leituras, compreender opiniões de um e de outro, e não só receber e achar, não, está certo, não é assim que se faz. O livro tal fala assim, peraí, o livro tal fala assim, mas é o que diz a palavra. Investigar a palavra, compreender. Não adianta nós compreendermos uns dados históricos se eu não tenho a capacidade de interpretar esses dados. Eu preciso compreender os dados, mas eu tenho que ter a capacidade de concatená-los para chegar a uma conclusão, e isso é possível. O livro de Apocalipse, ou o livro da revelação, Revelation em inglês é Revelation mesmo, então revelação, aqui para o português foi traduzido para Apocalipse, que é o mesmo sentido, mas no grego. Então, quando eu falo Apocalipse, eu estou quase que invadindo, estou indo lá para falar uma palavra grega. Isso significa revelação, significa arrancar a cortina daquilo que era coberto, e agora é possível ver o que tinha atrás, o que tinha dentro. É isso o significado de Apocalipse. Eu sei e eu espero que nenhum dos meus irmãos aqui e daqueles que estão participando do culto online sintam medo da leitura do Apocalipse, porque eu sei que tem crentes que têm medo. Já ouvi crentes dizendo, não, isso eu não leio não, eu tenho medo do livro do Apocalipse. Se você compreender, você não vai ter medo nenhum, você vai dizer, puxa, eu tenho a segurança, eu tenho a garantia, eu tenho o meu Pai, o meu Deus, Ele é todo poderoso, nada a temer. Então nós vamos ao texto, e eu procurarei facilitar ao máximo para meus irmãozinhos, minhas irmãs que estão aqui, e também para todos que estão participando deste culto online, para que compreendamos aquilo que está revelado. Então nós vamos hoje tratar de Descortinando o Apocalipse 8, já são 8 episódios, estamos entrando no livro, né? Honra ao Cordeiro, Descortinando o Apocalipse 8, honra ao Cordeiro. Que maravilha! O texto que vamos nos basear é o capítulo 5 de Apocalipse, composto por só 14 versos. Lembra que nós já estudamos os 3 primeiros versos, que apresenta o revelador, que nos responde o porquê devemos estudar, por que nos esforçarmos para aprender e compreendermos o Apocalipse. Devemos estudar porque ele traz a revelação das coisas que vão acontecer do futuro. Também porque João registrou tudo o que ele viu. Também porque feliz é aquele que conhece a revelação dos últimos tempos, feliz na ótica de Deus. E aquele que conhece tem sabedoria, tem paz, tem segurança. Depois nós estudamos a simbologia dos números, é muito importante, não quero que ninguém esqueça do que representam os números, porque se eu não souber, aí eu me atrapalho na compreensão. Quando eu falo 1000 no Apocalipse, na literatura apocalíptica, eu estou falando de um tempo literal, sim ou não? Eu posso dizer sim, tá? É uma opção minha. Se você disser, não, para mim é literal, eu vou dizer, maravilha. Mas se você disser para mim, não, eu compreendo que é um longo período, eu vou dizer, maravilha também, porque 1000 também é longo. Agora, se é contadinho, eu não posso dizer na literatura apocalíptica.
Alguns dizem que significa a eternidade. Eu, com esse argumento, não posso concordar. Mas por que eu não posso concordar? Tudo que a gente debater, né, a gente pode sentar, né? Sentar e conversar não, mas por quê? Ah, por isso, sim, não. É muito bom fazer isso. Sabe por quê? Por que não é eternidade no livro de Apocalipse 1000? Porque vai ter um encerramento, quando o diabo vai ser solto. Então não é a eternidade. É um longo período que será interrompido com a soltura do diabo. Ele vai bagunçar tudo de novo. Um número incontável como a areia do mar subirá para fazer guerra ao governo de Cristo e dos seus. E aí Deus vai intervir, aí sim, fogo do céu cai e arrebenta, mata todo mundo. São milhões incontáveis como a areia do mar. Aí sim, a partir desse momento que Deus destrói isso aqui e acaba com isso aqui do jeito que é hoje. Para que em seguida João diz: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Olha só que mudança. Aí vai ter o julgamento final. E hoje nós não vamos entrar nisso, mas mais para frente vamos entrar. O que vai acontecer nesse julgamento final? Quem será julgado? Todos estão condenados, como dizem? Vamos ver isso mais para frente, né? Mais adiante. Mas hoje nós vamos ao capítulo 5. Vamos ler então o capítulo 5 de Apocalipse. Posso ler? Diz assim a palavra de Deus. Esperar um pouquinho para projetar. Apocalipse capítulo 5 está ali. Apocalipse 5, não. 5 de 1 em diante. É o primeiro trecho. Apocalipse 5, de 1 em diante. Vamos com paciência, não tem problema. Vamos compreender esta revelação. Enquanto coloca, eu quero lembrar para você o que João nos informa ou registra nos registra em João capítulo 14, verso 1, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Vamos falar isso um pouquinho mais adiante. Então, na versão, nova versão internacional diz: não se perturbem, creiam em Deus, no Pai, creiam também em mim, Jesus. Bom, eu tenho aqui o seguinte, está ali, olha. Então, olha só. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono, pouquinho diferente, não sei porquê, mas está aqui. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Olha o 7 aí, número daquilo que é completo, íntegro, perfeito. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos.
Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Que o Pai encha nossas vidas com a sua palavra e com este amor e poder imenso e infinito que nos envolve a todos nós. Honra e glória ao Cordeiro de Deus. Vou precisar colocar: honra e glória ao Cordeiro de Deus. Diz, eu vou fazer um resumo inicial e depois vamos ingressar para termos o maior proveito possível. Então, honra e glória ao Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus é Jesus. O Cordeiro de Deus é Yeshua, o Cordeiro de Deus é o Emanuel, o Cordeiro de Deus é aquele que nasceu e foi colocado numa manjedoura e cresceu, e depois se tornou homem, e começou o seu ministério, e pregou a palavra, expulsou demônios, curou enfermos, salvou vidas. É Jesus o Salvador, aquele que foi humilhado em nosso lugar. Então digno é o Cordeiro, verso 12, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Vimos que toda a criação honra ao Pai e ao Cordeiro. Preste atenção, toda a criação honra ao Pai, ao Deus Javé, a Iavé, e honra ao Cordeiro, a Yeshua, a Jesus. Eu quero que você grave isso e nunca mais esqueça que toda a criação louva ao Pai e louva ao Filho. Eu estou dizendo isso, meus queridos amigos e irmãos, e todos que participam desse culto, porque há correntes religiosas que querem diminuir Jesus, que colocam Jesus muito abaixo do Pai. Jesus é unigênito de Deus, Deus é um título, e Yahvé e Yeshua, eles
são este Deus, eles são este Deus, e o Espírito Santo pertence tanto a Yahvé quanto a Yeshua, e o Espírito Santo sente, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo corrige, o Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo nos dá poder, o Espírito Santo nos capacita e nos dá dons espirituais. Então, como atua? E é o Pai e o Filho em nós. Então, compreendido isso, para você é muito bom gravar e nunca mais esquecer, porque você poderá ser visitado por pessoas que vão dizer que não, mas aí está escrito, que vale não é o que o livro diz, vale o que a palavra de Deus diz. Não é a opinião de estudiosos, de teólogos, é a opinião de Deus, é a revelação de Deus. Então toda a criação honra ao Pai e ao Filho, toda ela ouve. Ouvi também a toda criatura que está, olha só, no céu. Isso é Apocalipse 5, versos 13 e 14. E na terra, e debaixo da terra, e no mar, e a todas as coisas que neles há, dizerem ao que está sentado no trono, este é o Pai, está sentado no trono principal, e ao Cordeiro, é unigênito. Então ao Pai e ao Filho, a Jesus e a Yahvé e a Yeshua, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam amém, e os anciãos prostravam-se e adoravam. Apocalipse 5, 13 e 14. Meus queridos irmãos, então feito isto aqui, vamos agora sim, vamos começar a entrar. Nós estamos avançando para dentro do livro da Revelação. Estamos no capítulo 5, são 22 capítulos. E até o 18 e 19, toda uma construção é feita de guerra. A partir do 20 a gente vê Deus trucidando e destruindo completamente as forças do inimigo. Mas nós vamos compreender este miolo, porque ele é muito importante e nos diz respeito. Então estamos avançando com o propósito de conhecermos mais e mais o que Deus revelou sobre os acontecimentos que estão chegando. Não nos assustemos com o mundo, não nos assustemos com o globalismo, não nos assustemos com as pandemias, não nos assustemos com as guerras, não nos assustemos com os distúrbios sociais. Confiemos em nosso Pai, em nosso Deus. Então o livro da Revelação nos dá a conhecer o futuro, sem necessidade de lançarmos mão das mentiras, dos adivinhos e das cartomantes e daqueles que prevêem o futuro por sua própria vontade. A palavra de Deus nos mostra, nós temos a palavra do nosso Pai para nos mostrar as coisas que em breve irão acontecer. Em descortinando o Apocalipse 7, nós vimos, como já citei hoje, João capítulo 14, verso 1, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Tradução da Nova Versão Internacional. João amava ao Pai e João amava a Jesus Cristo, e agora é convidado a entrar em magnífica visão, tomado pelo Espírito de Deus, pelos portais celestiais. Ele ingressa no céu e ali ele contempla o trono e o Pai, ele contempla os 4 seres viventes, ele contempla a corte celestial, ele contempla os 24 anciãos que representam os patriarcas e os apóstolos, e ele contempla miríades e miríades de anjos. É indescritível o que ele vê, é impossível se colocar num quadro. O que ele vê é magnífico demais. Eu lanço mão aqui de figuras, de exemplos que são colhidos por diversos artistas que produzem e colocam na internet, mas eu creio que seja um mero rascunho, uma mera ideia do que ele viu. O esplendor que ele viu é impossível de ser retratado, mas nos dá uma ideia daquilo que aconteceu.
Então, crede em Deus, crede também em mim. No capítulo 4 de Apocalipse nós vemos a honra ao Pai, o Deus majestoso. Agora no capítulo 5, honra ao Filho, honra ao Cordeiro, ambos honrados, ambos em harmonia, ambos se amam, ambos nos amam, ambos é o nosso Deus, ambos é o nosso Deus. A frase não está errada, não há problema no verbo não, ambos é o nosso Deus, é um único Deus, formado por dois, e com o Espírito Santo que pertence a eles. E interessante, meus queridos, que João viu, João entrou no céu, João contemplou tudo aquilo, e o mais importante é que isso inclui a você e inclui a mim, porque o Cordeiro ordena João para escrever tudo, registrar tudo e nos informar e nos trazer o conhecimento. Então envolve a nós, envolve aqui a igreja no Brasil, envolve a igreja aqui no Rio de Janeiro, envolve a igreja aqui na Taquara, envolve a igreja no mundo inteiro, envolve todos os povos de todos os tempos, porque Deus revelou para mim e para você. No capítulo 4, João vê um trono central, o que se assenta nesse trono, 24 tronos e 24 anciãos sentados nesses tronos. Ele vê 7 lâmpadas, 7 é aquilo que é completo, simboliza os 7 Espíritos de Deus, que também simboliza a onipresença de Deus. Ele não tem 7 espíritos. Algumas versões hebraicas trazem o sétuplo Espírito de Deus, porque é um Espírito, mas mostrando nessa visão que ele tem amplo poder, amplo conhecimento. Ele vê um mar de vidro, ele vê 4 seres viventes, ele vê uma esplêndida honra ao majestoso Deus. Já no capítulo 5, vou pedir para colocar, ele vê um selo, ele vê um rolo selado na mão de Deus. Que lindo este rolo, selado, escrito por dentro e por fora. Ele está na mão daquele que se assenta no trono. Mas em seguida, olha o que vemos: um terrível impasse, um impasse terrível, botar lá o título, um impasse terrível. Ele vê um impasse terrível, o rolo está lacrado, tem que ser aberto, porém não há ninguém digno de abri-lo. João se frustra e chora muito, ele fica em desespero, tem que ser aberto, mas ele não vê ninguém capaz, e o anjo procura um capaz, e ele chora porque não é encontrado, mas o anjo é consolado por um dos anciãos, que os anciãos falam sobre, agora sim, o leão da tribo de Judá. Imagina agora João ouvindo o leão, essa figura, o leão da tribo de Judá, poderoso. Então João espera que vai se apresentar a este poderoso, todo poderoso, ele aguarda, e é apresentado a ele aquele que soluciona, e quando ele olha o que ele encontra, a partir daí, veja o que ele encontra. João olha e vê um cordeiro em pé, tendo 7 chifres e 7 olhos. É interessante, o cordeiro é uma figura tão frágil. Se olha, o cordeiro é tão bonzinho, foi a figura utilizada para mostrar Jesus na sua primeira vinda. Mas quando ele tem 7 olhos, já muda de figura. 7 é número daquilo que é completo. 7 olhos, ele vê tudo. Eu ando no meio da igreja, eu conheço as suas obras, eu conheço você, eu conheço o que você faz, eu conheço onde você anda, eu conheço o que você fala, eu conheço o que está dentro do seu coração, eu conheço o que está sepultado no seu interior. Ele quer mais. Eu tenho poder para lhe perdoar, eu tenho poder para lhe curar o seu interior e você ficar uma bênção. Eu tenho poder para arrancar as ratazanas do pecado que estão escondidos no seu interior. Ele tem 7 olhos e tem 7 chifres. Chifre no animal significa poderio. 7 chifres simboliza que este cordeiro está repleto de poder.
E agora nós vemos esse contraste, João anunciado o leão e lhe apresentado um cordeiro, mas com essas características que ele observa. Agora na figura seguinte nós vemos o contraste imenso que existe entre um leão e um cordeirinho. O leão normalmente devora o cordeiro, mas ali não, ali é o mesmo, ali eles estão pacificamente, o rei leão e uma ovelhinha tão pequenininha, tão frágil, simbolizando o mesmo Jesus que vê este mundo. Você sabia que os judeus estão orando para que se apresente o Messias? Estão pedindo a Deus, rogando que o Messias venha. Eu tenho alguns amigos judeus, e às vezes eu falo com eles: vem cá, vocês não leram o que está escrito na Bíblia de vocês? Lá está escrito que o Messias viria como sofredor. A primeira vinda dele, ele ia ser pisoteado. A primeira vinda, ele ia ser ultrajado. E vocês não sabem disso? Não sabemos não. Mas como vocês não sabem? Vocês não têm, a gente não lê. É por isso que vocês não sabem. Leiam a palavra. A palavra de Deus diz que ele viria. Tem mais de 300 profecias na Bíblia antiga, no Antigo Testamento, dizendo que Jesus vinha como servo sofredor. Eles desconhecem. Foi feita uma pesquisa em Jerusalém, e os repórteres, os pesquisadores, blogueiros, iam nas pessoas e disseram: você sabia que o livro tal, ou Isaías, ou Ezequiel, ele citava, diz isso, que viria sofrendo? Não, mas você sabia que os registros do Novo Testamento, da história, dizem que Jesus morreu assim? Passou por isso? Você nunca soube disso? Nunca soube. Mas por que você não sabe? Não sabem nada. Foi escondido deles. O diabo esconde a palavra de Deus. Meus queridos irmãos e amigos, o diabo escondeu a palavra de Deus do povo escolhido originalmente. E o diabo escondeu a palavra de Deus, a Bíblia, do seu povo conquistado pelo sangue de Jesus, quando os líderes espirituais, os chamados pais da igreja, já no século IV, se desviaram e receberam poder e honra deste mundo, receberam terras, receberam poder político e formaram, convocados por um imperador, convocou a igreja. Quem é o imperador? Quem é o imperador para convocar o povo de Deus? Quem é o imperador sanguinário? Quem é o imperador que expande o seu reino, não importa quantas vidas vão perecer? Quem é um homem desse iníquo, idólatra, para, de acordo com a história, simular uma conversão e convocar o povo de Deus, e dividir o povo de Deus, e dar poder a uma banda deste povo, que abraça, devia ter falado, como Jesus falou para o diabo: para trás de mim, Satanás. Só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Quando o diabo disse: tudo isto te darei, todos esses reinos e a glória deles, se você se prostrar e me adorar. E Jesus respondeu com essas palavras: mas esses não, esses se embebedaram com poder, se embebedaram com as possibilidades que se abriam, tornariam-se poderosos. O nome sumo pontífice, hoje aplicado ao líder religioso romano, era aplicado aos imperadores romanos, políticos, ditadores, expansionistas, imperialistas. Era dedicado a eles, mas eles foram ruindo e fizeram uma camuflagem, e a religião surgiu dali de dentro, essa religião que tem ensinado a prostituição espiritual mundo afora. Infelizmente, é tão triste dizer isso, mas o mundo precisa ser alertado. É preciso ter homens e mulheres que tenham coragem de falar isso, que serão combatidos. Você pensa que eu serei bem aceito por falar essas coisas? Eu serei aplaudido por falar essas coisas? Mas é o que a história nos mostra. Então, muitas prostituições espirituais. Vamos ver mais para frente a ação de Deus contra esse sistema terrível e pecaminoso. Então, um contraste imenso entre o cordeiro e o leão. Esse cordeiro recebe o livro,
ele recebe o livro daquele que está sentado no trono do Pai, ele recebe, e logo que ele recebe, extravasam honra, glória e adoração, todos o adoram, obviamente com exceção ao Pai, todos os demais adoram a Jesus. E ali nós temos uma imagem que traz uma figura lá, o Cordeiro com o Pai no trono, e ali todos tem lá os 4 animais, um que tem cara de leão, o outro de boi, o outro de homem, e outro como de uma águia voando. Ali está ao lado, do lado de cá, do lado de lá, os 24 anciãos. E aqui é impossível mostrar que as miríades angelicais estão ali, adorando a quem? O Cordeiro, adorando a Jesus, adorando aquele que andou pela Galileia, aquele que pregou naqueles lugares, aquele que foi ao Monte das Oliveiras, aquele que foi morto no Gólgota, nosso Jesus, o nosso Salvador. Miríades angelicais. Vamos ver o seguinte, uma ideia dessas miríades angelicais, milhões e milhões, impossível de retratar, é apenas uma ideia. Então, diante disso, o que encontramos no capítulo 5? Será que podemos organizar agora o que encontramos no capítulo 5 de Apocalipse, nesta revelação magnífica que mostra o poder e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Nós vamos encontrar logo de imediato a existência de um livro secreto que tem que ser aberto. Então encontramos no Apocalipse capítulo 5 a existência de um livro selado, secreto, que precisa ser aberto. Nós encontramos e nós vimos isso, eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com os 7 selos. Nós encontramos isso e nos foi revelado. E meu querido, isso diz respeito a mim, a você, a nossa vida, ao futuro, a sequência deste mundo precisava ser aberto. Nós, em segundo lugar, encontramos com João uma dura realidade, pois ninguém é achado digno de abrir. Tem um livro, precisa ser aberto, mas ninguém é digno de abrir, e ninguém consegue abrir, e ele não poderá ser aberto, e ele tem que ser aberto. É um grande impasse, uma dura realidade, pois ninguém é digno de abrir. Verso 2, vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Verso 3, mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Que tristeza! Então, em terceiro lugar, nós vamos contemplar a frustração e o choro de João. João se torna naquele instante infeliz, porque ele sabia que era necessário abrir, ele sabia da existência do livro, e agora ele descobre que não tem quem abra o livro. Mas são milhões e milhões de anjos, nenhum pode abrir. Nenhum pode abrir. Tem os 24 anciãos, assentados nos seus tronos, coroados. Eles não podem, fosse digno de abrir o livro, de olhar para ele. Meus queridos irmãos, eu chamo a atenção, sua atenção, a atenção de todos nós, para a relevância de Jesus Cristo. Este amigo que veio até nós e padeceu em nosso lugar. A relevância, a importância, o poderio, a grandiosidade deste Senhor nosso amigo. Quantas vezes negligenciamos? Quem somos nós para negligenciar a Deus? Quem somos nós para negligenciar o seu Cordeiro? Devíamos andar adorando Ele em todo o tempo, se tivéssemos uma compreensão clara. Ninguém é digno, mas em quarto lugar, meus queridos, o consolo vem de um dos anciãos, e surge o fim do desespero de João. Na verdade, um dos anciãos veio e disse para ele, verso 5:
Então um dos anciãos me disse: não chore. João está chorando. João está frustrado. João está arrasado. A visão ou as visões iam tão bem, agora um impasse, que mal-estar. João, não chore, João. João, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e arrancar seus 7 selos. João ouve aquilo. Ai, a frustração, o choro, a tristeza desaparecem. Alguém é achado digno, o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Pedi para mostrar de novo, o leão da tribo de Judá. Por trás desse leão lá está a coroa de espinho. E quem representa? Jesus. O leão é Jesus. O leão. Meus queridos, esse leão, ele é mostrado, você viu, como um cordeiro que foi morto, que estava de pé. Olha só, o texto diz que o cordeiro estava morto. Não, era como se tivesse sido morto, mas estava de pé. A maioria das ilustrações que eu encontro, ele está deitado. Eu digo, não leram direito, ele é em pé. O único que eu achei em pé foi esse que está aí, eu vou pedir para colar. O único que eu achei de pé é esse, ou quase, muito pouco, o resto tudo deitado. Está escrito que é em pé, né? Mas ali, ó, como se tivesse sangue ali, ó, mas com esse poderio que você já viu. Mas vamos analisar isso aí. Esse cordeiro experimentou uma extrema humilhação, e nós vamos falar sobre desta extrema humilhação, a extrema glória deste cordeiro. Jesus foi humilhado até a morte, e a sua morte foi a pior que poderia existir, sob tortura, ou debaixo de injustiça e mentiras, suportando deboches e críticas, condenação dos religiosos, da sociedade judaica. Todos que passavam, era a exceção só que sofria com ele, passavam e meneavam a cabeça, como se dissesse, está passando, aí olha, tipo um bandido. O sacerdote, o segurança, o guarda do sacerdote deu uma bufetada em Jesus. Os soldados romanos, sob a égide, sob o controle de um juiz frouxo chamado Pilatos, governador, juiz frouxo, porque deixou aqueles soldados colocarem uma coroa de deboche, de espinhos sangrando na cabeça de Jesus. E aquele frouxo daquele juiz que devia ter ser ele sim condenado e aquele julgamento anulado, mas era o plano de Deus que Jesus morresse. Mas juridicamente falando é isso, devia ser anulado aquele julgamento. Aquele julgamento foi espúrio, e o que pegar aquele Pilatos, aquele juiz, leva Jesus vestido de rei para o lado de fora, onde estava aquela turba de vorazes religiosos, guiados pela religião. Quando viram ele vestido de rei, se acirraram mais ainda, e Pilatos era inteligente o suficiente para saber que isso ia acontecer. Então ele foi humilhado. Em Filipenses capítulo 2, versos 8 e 11, nós vamos ver que ele humilhou-se e foi humilhado. No capítulo 2, então, versos 8 e 11 diz: e sendo encontrado em forma humana, isso já foi uma humilhação, ele esvaziou-se da forma de Deus. Os versos anteriores dizem: humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz, morte de madeiro. Discute-se se Jesus morreu numa cruz, né? Num madeiro com uma haste vertical e outra horizontal. Os romanos usavam esse sistema para
torturar, para matar os condenados, os bandidos, né, os vagabundos, aqueles criminosos sujos que a sociedade queria se limpar, e punia com esta pena terrível. Mas os judeus também tinham 2 madeiros que faziam um X. Também os romanos usaram esse tipo. Então as pessoas eram crucificadas assim, abria as pernas lá aí aqui sofria um bocado até morrer. E também os romanos também amarravam, prendiam com os pregos numa haste, tipo um poste. Aí teria que ser assim e assim. Para mim pouco interessa se é assim, se a metralhadora tem um cabo grande ou curto, para mim pouco interessa. Se usou um fuzil ou uma bazuca, para mim pouco interessa. Se usou um poste assim ou um X, pouco interessa. E importa é que o meu Salvador deu sua vida por mim e por você, amém? Deu o seu sangue por nós. Ah, não, mas os religiosos pegaram a cruz e colocaram assim, então vamos dizer que não é a cruz, que é a estaca. Se a hora que você convencer que é a estaca, eles vão pegar a estaca e vão fazer a mesma coisa. Vão pegar a estaca e vão dizer, é essa agora não é mais assim que eu faço não, agora é só assim, ó. É assim que eles vão fazer, vão botar no cemitério só uma estaca. E nas igrejas que gostam vão botar só uma estaca, é um instrumento de maldição. Nela Jesus morreu. Não importa, foi no madeiro, a palavra grega é stauros, não se define com a palavra em grego, eu acho que eu falei grego, eu falei inglês, é grego, tá? Se eu falei inglês a palavra grega é stauros, não importa, se a stauros não define a forma, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. Pouco me importa, eu não sou religioso, eu não me guio pela religião, eu quero olhar nos olhos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, morte de cruz, no original está morte de stauros. Bom, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, da extrema humilhação à grande glória, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, amém, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora vamos ver Isaías capítulo 3, olha o que diz, Isaías capítulo 53, versos 3 a 7, ele foi desprezado, ele foi rejeitado, diz assim, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima, em nenhuma consideração. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e Jeová, ou Yahvé, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, não abriu a sua boca. Agora, meus irmãos, quando ele recebe o livro, ele é glorificado ao extremo. Os céus o glorificam, tudo que existe o glorifica. Verso 7, ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Apocalipse 5, verso 7. Verso 8, ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, diante de Jesus, daquele que foi morto e ressuscitado. Cada um deles tinha uma harpa e taças de oração cheias de incenso, que são as orações dos santos, as nossas orações, as orações do povo de Deus. Como Deus se interessa por nós. E eles cantavam um cântico novo,
que dizia: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Comprou negros, comprou brancos, comprou altos, comprou baixos, comprou ricos, comprou pobres, comprou cultos, comprou incultos, todos que vêm a Jesus. Não importa onde andou, o buraco que se meteu, os pecados que cometeu, não importa as transgressões, não importa o que pensou, venha Jesus, seja lavado no sangue de Jesus, ainda há espaço, ainda há chance para isso. Ele comprou. Apocalipse 5, versos 7 a 9. E a extrema glorificação continua, versos 11 a 14. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz, para todo o universo ouvir: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono, Pai, e ao Cordeiro, o nosso Jesus, sejam louvor, a honra e a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Finalmente, meus queridos, o mais lindo de tudo é que os comprados com seu sangue reinarão com ele. O mais lindo de tudo é que eu e você, comprados pelo sangue de Jesus, vamos reinar com ele. Isso é lindo demais. Sabe por quê? Porque nós não éramos dignos de ser salvos, ele salvou. Nós não éramos dignos de ser arrancados dos buracos onde nos metemos, nas sujeiras que nos envolvemos, nos pecados. Nós estávamos mortos, nossos delitos e nossos pecados, e ele nos tirou do buraco, ele tirou-nos de um charco de lodo e nos firmou sobre a rocha, lavou-nos com sangue, pôs um cântico novo em nossa boca. Isso já era maravilhoso demais. Mas agora descobrimos que os comprados, que não valiam o preço que foi pago, não valiam nada. Nós não valíamos nada, mas ele pagou o preço. Ele quis pagar. Aquele que tinha domínio, são mentirosos, são enganadores, trapaceiros, negligentes, isso não vale nada, vai comprar mesmo. Ele pagou com o seu sangue, com a sua vida, e comprou. Eu vou restaurar essa gente, eu vou tirar essa gente do buraco, eu vou colocar um coração novo, eu vou perdoar as suas iniquidades, eu vou curar o seu interior, eu vou firmar essa gente, e essa gente vai reinar comigo. Os comprados com o seu sangue reinarão com ele. Olha o verso 9 que diz, não é o pastor Miranda que está dizendo isso não, eu não estou inventando coisa nenhuma. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e nação. Agora olha o verso seguinte, tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles, o que está escrito? Reinarão sobre a terra. Eles reinarão sobre a terra. Hoje não temos tempo mais de debater sobre isso, mas temos muito a falar. Eles reinarão sobre a terra, porque Jesus vai reinar sobre a terra, e nós reinaremos com Ele. São os comprados, somos os comprados pelo sangue de Jesus, incontável como a areia do mar. Não há um limite para isso, e nós vamos ver isso mais adiante, não hoje. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Os comprados vão reinar
com quem pagou o preço da compra, com Jesus. Para finalizar, o que podemos dizer diante dessas coisas? Na verdade, não há palavras, realmente não encontramos palavras para agradecer, para glorificar ao Pai e ao Cordeiro, o nosso Salvador Jesus, para quem podemos agora, juntos, repetir as palavras dos seres viventes, dos anciãos e das miríades e miríades e milhões angelicais, que dizia, eu vou dizer a primeira vez, depois nós vamos dizer juntos, muito bonito, para que o céu ouça, o Pai vai ouvir, o Cordeiro vai ouvir, os anjos vão ouvir, os anciãos vão ouvir, os seres viventes vão ouvir. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Vou pedir para colocar este texto que foi dito por todas as criaturas. Digno é o verso 9, digno és de receber o livro. Desculpa, verso 12 é mais completo, é o que a gente estava falando. Esse aí faz referência ao livro, verso 12 diz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Vamos ficar de pé e vamos declarar isto ao nosso Deus. Não precisamos ler a primeira frase, eles falaram, agora nós vamos falar. A equipe de louvor, se quiser se posicionar, pode se posicionar, e nós vamos já encerrar este culto, e vamos encerrar falando esta frase. Temos muitos pedidos de oração, orar pelos que estão enlutados, orar pelos enfermos, orar pelos que estão atravessando problemas. Agora, no aplicativo você pode inserir seu pedido de oração, e esse pedido de oração será atendido por grupos específicos, e vamos te dar atenção, você coloca ali, se você pode fazer isso para alguém, você pode fazer também, incluir pedido de orações, de intercessão por outras pessoas, e nós vamos acompanhar. Olha então o que diz, digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Vamos dizer juntos, pausadamente, vamos dizer, digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus.